Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos à aula plus da matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Que bom, eu estou muito feliz de poder estar compartilhando deste momento tão especial com vocês. E esse projeto que nasceu no Rema é maravilhoso, de proporcionar para vocês uma aula plus das matérias que vocês receberam durante esse semestre. O que significa plus? Plus significa mais. Então vocês terão nestas aulas plus algo a mais das matérias que vocês receberam ao longo desse semestre. Agora, existe algo que eu quero deixar claro para vocês. Esta aula plus, ela não está acontecendo porque os professores que ministraram as matérias para vocês, porque eles deixaram de dar algum conteúdo, ou porque eles se esqueceram de falar sobre algo muito importante. Não é esta a razão para a existência desta aula plus. Na realidade, esta aula plus, ela está acontecendo simplesmente porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Eu assisti às aulas que vocês tiveram com o professor Manuel Dias, Maneco, como nós o chamamos de uma forma muito carinhosa. É um professor maravilhoso, é um professor muito experiente, é um homem ungido, e ele fundamentou vocês muito bem nessa matéria, como ser guiado pelo Espírito. Então, o que eu quero que vocês entendam neste primeiro momento é que esta aula plus não é para, de repente, vamos corrigir algo, ou vamos complementar algo que o professor não foi tão claro. Não é essa a razão. A razão desta aula plus é para que você experimente na prática que a palavra de Deus, ela é inesgotável. Sabe, queridos, vocês vão experimentar isso na prática, que por mais que você se exponha a algum assunto da palavra de Deus, você se esmere, você gaste horas, você gaste meses, você gaste anos se debruçando sobre um assunto na Bíblia, você vai descobrir algo. Sempre tem mais. Sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Eu sou uma professora que dou aula no Rema e tem uma matéria que eu ensino há mais de 20 anos. Mas eu posso garantir para vocês que a cada ano, todas as vezes que eu ministro essa matéria, sempre há um toque fresco de Deus. Sempre tem algum assunto que às vezes até na hora da aula mesmo, eu me pego por dentro. Uau! Como é que eu nunca vi isso ao longo desses anos todos? Porque é assim, revelação é algo progressivo e Deus é uma fonte inesgotável. Então, aproveita esse tempo das aulas plus que o Rema está oferecendo para você cavar um pouquinho mais, para você crescer mais um pouquinho no conhecimento e na revelação da palavra de Deus para o seu coração. Amém? Mas eu quero orar junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo, expostos à ministração da Tua palavra. Tua palavra que é mais doce que o mel. Tua palavra que quebra grilhões. Tua palavra que é carregada de poder. Pai, a Tua palavra transformou as nossas vidas e continua transformando até hoje. E eu oro para que o poder da Tua palavra seja tangível na vida dos alunos, para todos aqueles que estão expostos à ministração destas aulas. Pai, que a Tua palavra, ela esteja despedaçando julgos, que a Tua palavra esteja iluminando os olhos dos alunos.
Pai, eu declaro em nome de Jesus que a tua palavra será lida e entendida, será ouvida e compreendida como nunca antes, e ela vai gerar muito fruto, Senhor, muito fruto. Eu declaro assim porque é assim que eu creio, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, então, queridos, eu quero que vocês se lembrem de algo. Com Deus sempre tem mais. Com Deus sempre tem plus. Tá certo? Muito bem. Quando eu estava estudando para ministrar essa aula para vocês, eu me lembrei de algo. Me lembrei de quando um bebê nasce, né? E ele vai se desenvolvendo. E aquela fase que a criança vai ficando bem sabidinha e começa a falar, né? E começa a entender as coisas. E eu acho interessante que toda criança passa por isso. Quem é pai aí sabe disso. Toda criança passa pela fase do porquê. É tão interessante porque tudo que a gente pede para eles fazerem, eles perguntam: por quê? Por que, mamãe? Por que, papai? Por que isso? Por que aquilo? Né? Aí a gente diz assim: olha, não faz isso. Aí eles dizem: por quê? Ou então diz: faz desse jeito. Por quê? É interessante, gente. Tudo eles querem saber o porquê. E sabe, eu entendo que tudo que a gente faz, sabendo o porquê que a gente está fazendo, é muito mais interessante. E nós temos várias instruções na palavra de Deus, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bom. Tudo que Ele nos orienta na sua palavra, para que a gente faça, é para o nosso próprio bem. E eu garanto para você, que entender o porquê Deus nos orienta a fazermos coisas, é sempre muito melhor, será sempre muito melhor, será sempre muito mais gostoso obedecer a palavra, seguir as orientações de Deus, sabendo, entendendo o porquê que Deus nos orientou a fazer algo. Então, eu quero, nesta aula, plus, como ser guiado pelo Espírito Santo, o plus que eu quero dar para vocês é entender o porquê nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Vocês tiveram uma matéria maravilhosa com o professor Manuel Dias. Ele fundamentou vocês muito bem na palavra. E o texto base dessa matéria é Romanos 8,14, que diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o plus que eu quero dar para vocês nesta aula é mostrar o porquê é tão imprescindível que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Tá bom? Então, muito bem. Romanos 8,14, que é o nosso texto base. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, observem que o texto diz todos os que são guiados. A Bíblia não diz todos os que são forçados, porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus nunca vai nos forçar a algo. Não é assim que funciona o nosso relacionamento com Ele. Deus não quer que a gente faça as coisas para Ele forçado, empurrado. Queridos, tudo com Deus sempre vai passar pelo coração. Então, o Espírito Santo, Ele está pronto para nos guiar, Ele está pronto para nos orientar, mas ainda caberá a mim e a você querer seguir esta direção ou não, querer obedecer ou não. Mas observe que o texto diz todos os que são guiados. E aí eu pergunto para vocês: quem é que precisa de guia? Quem precisa de guia? E talvez vocês estejam me respondendo: quem precisa de guia? Um cego. Um cego precisa de um guia. Quem mais precisa de guia? Alguém que não conhece um caminho também precisa de um guia.
Você já precisou de alguém para te ajudar a encontrar um endereço? Eu já. Eu já estive numa cidade em que eu estava com o nome de uma rua num papel, mas eu não sabia como chegar lá. E eu tive que parar num posto de gasolina e pedir orientação, porque eu não sabia chegar naquele endereço. E eu me lembro que Deus foi tão bom que a pessoa não apenas me disse como chegar lá, como ela se tornou meu guia. Ela disse: olha, me siga, eu vou guiar você até lá. Então, geralmente, quando a gente pensa em alguém precisando de um guia, a gente pensa ou em alguém com deficiência na visão, ou em alguém que não conhece um caminho que tem que trilhar para chegar a um determinado lugar. E eu penso, queridos, que é justamente esta nossa posição no que diz respeito à vida. Em alguns aspectos da vida, nós somos completamente cegos. E você pode estar pensando: mas professora Zuleika, eu enxergo muito bem, nem óculos eu uso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de decisões acerca da vida. Situações que chegam para nós no nosso dia a dia e que muitas vezes, para nós tomarmos uma decisão, nós somos completamente cegos. Nós sabemos que a nossa vida, ela é pautada pela palavra de Deus, mas na Bíblia nós vamos encontrar princípios, mas a Bíblia não diz, não me dá respostas para decisões que eu preciso tomar na minha vida. Por exemplo, a Bíblia não diz para quem é solteiro com quem essa pessoa vai casar. A Bíblia não diz se eu devo morar em Aracaju ou se eu devo morar em São Paulo. A Bíblia não diz se eu devo trabalhar na empresa A ou na empresa B. Então, existem situações que chegam para nós e que literalmente nós vamos nos ver num vale de decisão. E é justamente neste momento que a gente precisa ser guiado pelo Espírito. E sabe, queridos, o nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele providenciou uma forma para a gente não errar. Ele providenciou uma maneira da gente não se arrebentar. E por isso Ele disse: olha, se vocês forem guiados pelo meu Espírito, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Em João, nos capítulos 14 e 16... Jesus, ele falou sobre algumas atribuições que o Espírito Santo teria quando ele viesse aqui a este mundo. E Jesus, ele disse: olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai falar, ele vai lembrar a vocês tudo o que eu ensinei para vocês. Ele também vai guiar vocês em toda verdade. E eu acho isso maravilhoso. Ele também disse: olha, ele vai anunciar a vocês as coisas que ainda vão acontecer. E também ele vai ensinar vocês todas as coisas. Gente, olha que pacote maravilhoso. Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós, e esta pessoa que é Deus em nós, ele veio para nos ensinar todas as coisas, para nos lembrar o que aprendemos da parte do Senhor Jesus, para nos anunciar coisas que ainda vão acontecer, e também, queridos, para nos guiar. E é lindo quando Jesus disse: olha, ele vai guiar vocês em toda verdade. Então, gente, o que isso significa? Significa que se eu depender do Espírito Santo para tomar decisões na minha vida, se eu deliberadamente decidir, eu quero ter a minha vida guiada pelo Espírito de Deus, queridos, sabe o que significa? Que eu não vou errar. Significa que as decisões que eu vou tomar, eu não vou ter prejuízo.
significa que as decisões que eu vou tomar, eu não vou botar a mão na minha cabeça depois e me arrepender, porque Jesus disse: o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Sabe, querido, se nós formos dependentes do Espírito Santo, nós nunca vamos caminhar para o buraco, nós nunca vamos caminhar para o prejuízo, nós nunca vamos nos decepcionar, nós nunca vamos ficar perdendo tempo, mas desde que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero mostrar para você, sabe, queridos, ao longo de todos esses anos exposta à palavra de Deus, eu aprendi algo com a Bíblia. A Bíblia, ela é muito prática. A Bíblia é um livro muito simples, é um livro poderoso, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas é muito simples para a gente entender, e é um livro muito prático. E eu quero, nesta aula Plus, mostrar para vocês situações que aconteceram com pessoas que ficaram registradas, essas situações, na Bíblia. Mas estas mesmas situações podem acontecer com a gente. E, aliás, elas acontecem com a gente. Então, eu quero mostrar o quanto é necessário sermos guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, se nós terminarmos esta aula hoje, com você bem consciente: meu Deus, como eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, como eu preciso ser dirigido por ti. Então, para mim, essa aula já valeu, tá bom? Tem um texto, queridos, que o apóstolo Paulo, ele registrou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E Paulo disse assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Veja só, Paulo disse: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Você já parou para perceber que o tempo todo nós estamos cercados por muitas vozes, todos os dias? Nós temos as vozes dos nossos familiares, nós temos a voz dos nossos amigos, nós temos hoje a voz das redes sociais, nós temos a voz de pessoas que são nossos conselheiros. Ou seja, existem muitas vozes soando ao nosso redor. Tem uma outra voz também que o tempo todo está à nossa volta, que é a voz das circunstâncias. Sabe que as circunstâncias falam, e muitas vezes falam bem alto. Então Paulo, ele estava certíssimo quando ele diz: olha, existem muitas vozes ao nosso redor. E sabe, queridos, qual é o nosso desafio? É saber discernir no meio de tantas vozes, sabermos discernir a voz de Deus. E há um texto que eu carrego no meu coração, que para mim é um dos textos mais sérios na Bíblia, que é o texto que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 10, quando Salomão, ele diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Olha que coisa séria. Há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o seu final é morte, o seu final é desgraça, o seu final é prejuízo. Então, para mim, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque existem coisas que podem chegar para a gente como uma grande oportunidade. Existem situações que podem nos cercar, que todo mundo vai estar dizendo para a gente: olha, pega, agarra, entra, é a sua vez, é a sua oportunidade. Se eu fosse você, não perdia isso. E a Bíblia diz: olha, tem caminho que parece ser bênção, mas no final é morte, no final é prejuízo, no final é vergonha,
E queridos, quem é que conhece o final? Nós não conhecemos o final das coisas. Nós não conhecemos o amanhã. Sabe, no que diz respeito ao coração das pessoas, nós somos completamente cegos. Quantas vezes pessoas chegam para nós sorrindo, nos propondo coisas maravilhosas, mas aquilo é só a casca. A intenção no coração não é boa. A intenção no coração muitas vezes é passar a perna. Você sabe que o mundo está cheio de BO, o mundo está cheio de pessoas com muita lábia, gente que sabe enganar muito bem. Eu sempre brinco dizendo que tem gente que consegue vender picolé para esquimó, de tão boa lábia que tem. E sabe, gente, quem é que conhece o coração do homem? Quem é que conhece o amanhã? Deus. Deus conhece o amanhã. A gente não conhece, queridos, nem o que vai acontecer no final do dia hoje. Mas eu gosto muito de uma frase que um grande pastor, amigo nosso, pastor Humberto, ele gosta muito de citar essa frase quando ele diz: não tenha medo do seu amanhã, Deus já esteve lá. Então olha que maravilha, o Espírito Santo de Deus, ele conhece o amanhã. E se alguma coisa para a minha vida chega aqui hoje, com aparência de bênção, mas o Espírito de Deus conhece o amanhã, e Ele conhece o desenrolar das coisas, Ele conhece o propósito do coração do homem, e Ele sabe, filha, isso chegou para você agora. Está vestido de bênção, mas não é bênção não. Não entra nisso não. Então, se eu for sensível para ouvir a direção dele, pode ser que muitas vozes estejam dizendo: vai Zuleika, pega Zuleika, aproveita Zuleika. Mas se ele estiver dizendo para mim: pega não, filha. Se eu tiver um freio dentro de mim dizendo: não é assim, não é agora, e eu resolver obedecer a essa direção, eu sei, porque sei, queridos, que Deus está me livrando e que o Espírito de Deus está me guiando novamente em toda verdade. Mas eu quero te mostrar alguns textos na Bíblia, porque eu quero que isso seja muito prático para você compreender. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, a partir do primeiro versículo. E a Bíblia diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. O que é um ardil? É uma estratégia, uma armadilha. Olha o que os gibeonitas fizeram. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Queremos que façam uma aliança conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante. Gente, tudo mentira, viu?
Vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez ao rei dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho, elas eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Vejam só, queridos, havia uma instrução por parte do Senhor de que os israelitas, eles não deveriam fazer nenhum tipo de aliança, nenhum acordo com os moradores de Canaã, com os moradores daquela região. Eles não podiam fazer nenhuma aliança. Só que os heveus ou os gibeonitas, eles eram vizinhos dos israelitas, eles moravam ali. Só que temerosos, porque eles ouviram falar do poder dos israelitas, né? Do que Deus fazia através dos israelitas, e eles disseram: rapaz, é melhor a gente fazer uma aliança com eles. Por quê? Porque quando se fazia uma aliança, queridos, nesta aliança as duas partes ficavam ligadas uma à outra. E Israel agora, se entrasse em aliança com eles, Israel ficava na obrigação de protegê-los. Israel não podia mais atacá-los e ainda ficava na obrigação de protegê-los. Ou seja, se alguém viesse atacar os heveus, Israel, que não tinha nada a ver com a briga, porque estava em aliança, tinha que ir e lutar por eles. Só que eles pensaram: como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Aí eles tiveram aquela brilhante ideia do engano, do engodo, do teatro, da armadilha, do ardil. Vamos fingir que nós não somos moradores dessa terra, que nós estamos vindo de muito longe. E aí vamos propor uma aliança. E sabe, queridos, a parte triste dessa história, o versículo 14 mostra para a gente que os israelitas foram levados pela aparência. Porque a Bíblia diz: os israelitas examinaram as provisões dos hebreus, mas não consultaram ao Senhor. Os gibeonitas, eles fizeram um teatro muito bem feito. E é triste ver que os israelitas, eles se deixaram levar pela aparência. E a Bíblia diz que os gibeonitas, eles foram tão convincentes que os israelitas nem buscaram ao Senhor. E olha o final dessa história. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz, fez uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem a aliança, de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que moravam e que viviam perto deles. Pronto. Tem um ditado que diz: sobre leite derramado não há mais o que se fazer. Uma vez, queridos, que a aliança estava feita, ela estava selada, e agora os israelitas
tinham que, eles precisavam ser fiéis e leais e cumprir esta aliança feita com os gibeonitas. Mas sabe, o que me chama a atenção aqui é que a mesma coisa que aconteceu com Josué e os israelitas, pode acontecer com a gente nos nossos dias. Sermos levados pela aparência, sermos seduzidos por algo que nos parece, uau, ser uma coisa muito boa. Quantas vezes, queridos, chegam convites para a gente, quantas vezes chegam propostas para a gente, tipo assim, olha, você vai ter muito lucro, é a chance da sua vida, é a hora da virada, né? E de repente não é uma porta para o buraco. Mas quem pode saber? Aquele que habita dentro de nós sabe, o Espírito de Deus sabe. O erro de Josué e dos israelitas aqui foi eles não terem buscado ao Senhor. Sabe, queridos, cada proposta que chega para a gente, cada coisa nova que chega para a gente agarrar, para a gente pegar, precisa ser feita, a decisão precisa ser tomada debaixo de oração, debaixo de dependência de Deus. Sabe, como filhos de Deus, a gente não precisa viver na loteria da vida. Eu vou fazer, se der certo deu, e se não der, queridos? E se não der? E se não der, você vai ficar com prejuízo, você vai ficar com a vergonha? A gente não precisa viver no mamãe mandou eu escolher esse daqui. Não, nós podemos tomar decisões certeiras, com a convicção de que a gente está indo no caminho certo. Mas como? Se formos guiados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes, queridos, nós somos tão apressados para agarrarmos oportunidades. Muitas vezes nós somos seduzidos por aquilo que vem para a gente, que parece ser uau, tão bom. E não paramos, não nos aquietamos, não entramos no nosso quarto e apresentamos isso a Deus. Senhor, essa porta está se abrindo para mim, mas é o Senhor quem está fazendo isso? Eu posso entrar por essa porta, Senhor? É o Senhor quem está preparando esse caminho para mim? Queridos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu só quero entrar pelas portas que Deus preparou para mim. Porque qualquer outra que queira se abrir, se Ele não estiver lá, para a minha vida vai ser prejuízo. Eu já descobri há muito tempo como é magnífico sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Sabe, às vezes coisas chegam para a gente que todo mundo diz, pega, agarra, aproveita. Mas se dentro de você tem aquela impressão, sabe, tem aquele freio, e você consegue identificar que é o Espírito Santo dizendo, olha, agora não. E aí você vai para aquela pessoa que está te fazendo a proposta e diz, olha, eu agradeço muito, mas não é para mim agora. E a pessoa fica meio sem saber, caramba, eu pensei que você ia pegar, eu pensei que você ia aceitar. Não, não é para mim agora. E a gente fica bem, sabe, a gente não fica com aquele peso, ai meu Deus, por que eu não peguei? Não, é uma convicção por dentro. E vocês aprenderam com o professor Manuel Dias, que uma das evidências de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito é que tem muita paz dentro da gente, muita paz. E a falta dela é um sinal, sabe, vermelho. Para um pouquinho aí, não toma decisão, porque lá na frente, aquilo que agora parece ser bom, se você insistir, pode ser derrota, prejuízo, vergonha lá na frente. E Deus quer nos livrar de todas estas coisas. Amém? Tem uma outra situação que eu quero que você veja comigo. Em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos lá, rapidinho. Que o tempo voa, viu, gente? 2 Samuel. Vamos
aprender uma coisa linda aqui com Davi. Estou dando um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia, 2 Samuel, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Um episódio muito interessante com Davi. 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus, preste atenção nesse nome, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor. Olha que interessante, uma situação estava acontecendo e Davi, ele era um guerreiro, os filisteus estavam ali para lutar contra ele, mas a Bíblia diz que Davi, ele foi buscar ao Senhor. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Sabe, queridos, é tão lindo ver que quando a gente fala com Deus, Deus fala com a gente. Muitas pessoas não têm direções de Deus porque sequer elas param para buscá-lo, para orar, para perguntar. Elas vão fazendo, só Deus me abençoe, Deus me abençoe. Depois lá na frente quebram a cara e dizem: me ajude. Deus não quer a gente quebrando a cara, queridos. Deus quer ver a gente acertando. E eu acho lindo aqui, Davi, ele era um homem forte. Davi, ele já tinha os seus guerreiros, os seus valentes. Ele já era um homem experimentado em guerra. E esse inimigo, ele conhecia muito bem. Mas ele, sabe, ele não saiu assim: bora, vamos lá, vamos lutar contra os filisteus. Não, ele: espera aí, deixa eu orar. Deixa eu buscar a vontade de Deus para essa situação. E Deus respondeu: pode ir, Davi. Pode ir que eu vou dar vitória a vocês. Agora, o que eu acho mais interessante nesse texto, queridos, é o que está registrado a partir do versículo 22. Porque Davi foi, venceu os filisteus, ok. Mas os filisteus, queridos, eram um inimigo que não se dava por vencido. Eita povinho que vivia na cola dos israelitas. E aí, quando nós vamos para o versículo 22... diz assim: mais uma vez, os filisteus, olha só, gente, mais uma vez, eles perderam, mas aí eles vão tentar novamente. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, presta atenção. Lá vem os filisteus novamente contra Davi. Agora, o que eu quero que vocês percebam é uma coisa: o cenário é o mesmo. Gente, parece um repeteco. Sabe aquela coisa déjà vu? Eu já vi isso antes. Era o mesmo inimigo no Vale dos Refaíns, ou seja, na mesma localidade, no mesmo cenário geográfico. Davi já tinha vencido eles naquele mesmo lugar. Aí lá vem eles novamente. E aí, eu acho lindo o posicionamento de Davi. Versículo 23. Então Davi consultou ao Senhor de novo. Esse de novo para mim fala muito no meu coração. De novo. Gente, a situação era a mesma, o local era o mesmo, o inimigo era o mesmo. Davi, ele podia muito bem ter confiado na sua experiência. Não, eu já sei como vencer, eu já sei como lidar com eles, bora gente, vamos lá. Eu aprendo uma lição aqui, queridos.
Eu sei que com o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando maduros e as experiências colaboram com essa maturidade, mas a Bíblia diz que nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não podemos ser guiados pela nossa experiência. Ah, eu já lidei com isso antes, eu sei como fazer, eu sei como lidar. Não. Se de repente você for buscar ao Senhor dentro de uma mesma situação que você já enfrentou antes, pode ser que Deus te dê uma resposta completamente diferente para você fazer agora do que você fez no passado. E foi assim com Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foi consultar ao Senhor de novo. E Deus respondeu de novo. Mas preste atenção, o inimigo era o mesmo, o lugar era o mesmo, mas a resposta de Deus não era a mesma. A estratégia de Deus agora era outra. E eu sei porque sei que Deus está falando com vocês. Aleluia. E olha a resposta de Deus: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Que coisa maravilhosa! Situação igual, inimigo igual, local igual, mas Davi, ele não confiou na sua experiência. Eu vejo aqui, queridos, um homem altamente dependente de Deus. E é assim que eu e você precisamos ser. Para cada decisão que vamos tomar na nossa vida, pode ser até um cenário parecido, mas precisa haver em nós dependência do Espírito de Deus. Senhor, eu devo fazer da mesma forma como eu fiz antes? Ou o Senhor tem algo novo, tem uma direção nova para eu fazer agora? Então, queridos, isso se chama dependência. Homens e mulheres dependentes do Espírito de Deus não erram, não se arrependem das decisões que tomam. E eu quero mostrar para você mais um exemplo. Eu quero que seja muito prático para você e quero que fique muito forte no seu coração o quanto nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. É imprescindível para a vida de todo filho de Deus. E eu quero que você vá comigo no livro dos princípios, no livro do início. Vai comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. Aleluia. Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 3. E a palavra de Deus nos diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Olha só, gente, o texto começa dizendo que aquele era um tempo de fome, era um tempo de seca. E eu vejo aqui Isaque sendo pressionado por aquela circunstância. Quando ele viu a seca naquele lugar, a provisão dentro de casa acabando, ele disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou descer para o Egito. Gente, é inerente ao ser humano
nós queremos nos livrar daquilo que nos incomoda, daquilo que nos aflige. É uma questão de sobrevivência. Ora, se aqui está tudo seco, se não tem condições de plantar nada, e a minha provisão está acabando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho minha família, então o que eu vou fazer? Já sei, eu vou embora, eu vou sair daqui. E essa é uma decisão lógica, essa é uma decisão natural. Mas a Bíblia diz que Deus entrou em cena e disse: nananina, Isaac, você não vai sair daqui. Eu quero que você fique nesta terra, porque é aqui mesmo que eu vou te abençoar. Olha só, gente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nunca pense que a direção de Deus, no primeiro momento, vai ser lógica. Nunca pense. Se você tentar entender uma direção de Deus com a sua cabeça, você não vai entender. Porque eu entendo, queridos, que a nossa mente é o mundo da razão. Tudo aqui é muito lógico. 2 mais 2 igual a 4. Ora, se está um tempo de fome, não tem como mudar esse quadro, não tem como plantar, a minha provisão está acabando, vou arrumar as malas e vou embora. Isso é muito lógico e correto. Mas aí Deus entrou em cena e disse: não quero que você vá embora. Fique aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Sabe, isso ensina muito para a gente. E eu volto ao texto base da nossa matéria. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados por circunstâncias. Mas, queridos, cá para nós, quantos de nós já tomamos decisões na nossa vida pressionados pelas circunstâncias? Porque as circunstâncias falam e muitas vezes elas gritam na nossa mente, elas gritam na nossa emoção, elas gritam, e pressionado por elas, nós tomamos decisões. Quantas pessoas que são guiados pelas circunstâncias, se tudo está fluindo, se está tudo bem, joia, é porque Deus está comigo, é porque Deus está me abençoando, então eu vou ficar. Mas se a coisa fica difícil, se não está fluindo, se a porta não está abrindo, se tem luta, se tem resistência, eu acho que Deus não está nesse negócio não, o negócio aqui está muito difícil, aí arruma a mala e vai embora. Não, queridos, não são as circunstâncias que devem ditar o que nós devemos fazer ou não, se ficamos ou se vamos embora, se agarramos ou se deixamos. Não são as circunstâncias. Somos guiados pelo Espírito de Deus. E é interessante que Isaac, ele estava tomando uma decisão muito lógica, que eu creio que a maioria de nós tomaria: vou embora desse lugar. Mas essa não era a vontade de Deus para ele. E sabe, eu quero te animar. Se você está assistindo essa aula e em alguma área você está se sentindo pressionada a tomar uma decisão, eu quero te dizer uma coisa: nunca tome uma decisão debaixo de pressão. A maioria das decisões tomadas debaixo de pressão, elas não são acertadas. Se acalme. Deus continua no trono. Se acalme. Não se deixe ser pressionado pelas pessoas. Sabe? Se acalme, se aquiete. Entra no seu quarto. Vai para a presença de Deus. Coloca diante dele essa situação. Espera ele falar com você. Guiar o seu coração. Trazer luz para o que você deve fazer. Mas não toma nenhuma decisão debaixo de pressão. Pressões não devem ser o nosso guia.
E o final da história aqui, porque Isaac ele estava pronto para ir embora daquele lugar, pressionado pela fome. E Deus disse: não, fique aqui, que é aqui que eu vou te abençoar. E aí quando você vai mais um pouquinho para frente, e você começa a ler a partir do versículo 12, está escrito assim: Isaac formou lavoura naquela terra. Lembra, gente, que a terra estava seca, mas Isaac plantou, seguindo uma direção de Deus. Nem sempre vai ter lógica plantar numa terra seca, mas se Deus está dizendo para você, plante nessa terra seca, insista nesse lugar, então obedece, que você vai ver o fim, como será. Então vejam só, Isaac formou a lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gente, o caminho da bênção é o caminho da obediência. Se Isaac tivesse ido embora, ele não teria pecado, mas com certeza ele não teria desfrutado do melhor de Deus para a vida dele. E é esse recadinho que eu quero deixar para você nessa aula Plus. Você quer sempre o melhor de Deus? Você quer ter uma vida debaixo das bênçãos, do melhor, do abundante de Deus? Então, seja dependente do Espírito Santo. Não seja apressado a tomar as suas decisões. Não se deixe ser pressionado pelas circunstâncias, mas procura manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra, porque Deus nunca vai te guiar para algo contrário aos princípios da palavra dele. Então, um coração cheio da palavra e cheio de comunhão com Deus será um farol para a sua vida todos os dias, um terreno bem apropriado, pronto para o Espírito de Deus jogar luz, iluminar o teu caminho e te dar direção. Gente, tem muito mais para falar para vocês sobre essa matéria, mas como eu comecei dizendo, com Deus sempre tem mais, com Deus sempre tem plus. Que Deus continue abençoando o seu coração.